Estamos aqui em mais um episódio do In The Loop com Alisson Castilho, Thiago Tavares e o nosso grande Gabriel Lindemeyer. E o Gabriel Kingsbury. Sejam bem-vindos aí. Thiago, mais uma vez. Novamente, obrigado pelo convite de novo. Sou o Thiago Tavares, legendário 70.087, do grupo Dream Eyes aqui, com meu sócio Alisson Castilho. E trabalhamos com soluções imobiliárias, né? O Alisson é especialista em tax deed e hoje vamos falar de tax deed e tax lien. Esse tax deed aí, esse negócio eu tava procurando na internet, tentando aprender e, tipo assim, não é muito popular aí na comunidade brasileira, não. Acho que a galera não tá sabendo de todas as estratégias, né, que você pode usar tax deed e tax lien para melhorar no seu portfólio de propriedades, mas também para bater o imposto e vários outros benefícios, né? Então acho que é muito bom você tá aí para esclarecer essas dúvidas aí, porque eu particularmente não sei muito do assunto. Você está com o especialista aqui do seu lado. Pô, bom demais. Então, Alisson, conta um pouquinho do seu background, como é que você chegou aqui e a gente começa nesse ponto. Muito obrigado a todos. Prazer estar aqui com vocês. Também sou Legendários 70019. Foi uma honra subir junto com o Thiago nesse evento. Foi muito massa, onde você sente a presença de Deus e muda muito a sua realidade. Onde você consegue perceber aqueles momentos que você está errando para você fazer uma troca de prioridades na sua vida para ser uma pessoa melhor, ser um marido melhor, um esposo, um filho, enfim. Um pai melhor. Um pai melhor, melhorar a sua vida em todos os âmbitos. Foi muito bom. E eu tinha uma empresa aqui, antes de conhecer o Thiago, de construção civil aqui. No caso, a gente fazia muito pintura. E o tax deed e o tax lien começou há 4 anos e meio atrás, onde eu achei, igual você falou, não tinha muita falando sobre isso, não tinha cursos online, onde eu achei um rapaz que ele estava explicando sobre isso, estudei, aprendi com ele bastante, e nas madrugadas, né? Chegava do serviço, ao invés de dormir cedo, ia estudar, o menino dormindo, ficava com ele no colo e estudando. O tempo que eu podia, fui aprendendo até começar a realmente efetivar as compras e colocar em prática todo aquele conhecimento. Então, foi uma necessidade que eu vi que o ambiente que eu estava não ia me levar muito além. Então, eu precisava de melhorar o meu conhecimento, onde eu conheci esse curso, fiz totalmente essa imersão, e isso hoje o Grupo Dream Eyes, ele trabalha também com Section 8, o Tax Deed, o Tax Lien, onde é desenvolvendo essa forma de compra, onde você compra propriedades de várias formas, pode ser uma casa, um RV, um lote, de uma maneira mais em conta do que o valor de mercado. Porque, na verdade, para quem não sabe, o Tax Deed, você está comprando os impostos atrasados daquela propriedade. Então, foi uma forma do governo americano reaver o dinheiro aos cofres públicos e criou essa modalidade. Uau. Então, o deed, você compra a escritura de uma casa, e quando fala o lien, para quem mora hoje no Brasil, é como se fosse o IPTU, só para você ter uma ideia. Então, na verdade, você compra a escritura, a casa já de maneira, às vezes, de leilão, de lista de balcão, ou talvez indo no condado. E o lien, você está comprando a dívida do imóvel. Você está pagando o imposto. Mas a propriedade, por enquanto, ainda não é sua. Uau. E qual é o benefício de você comprar um tax lien? Exato. São 2 benefícios. O primeiro benefício, quando você aporta, porque você compra, vamos supor, um lien de $1.000. Quando você faz isso, você compra essa dívida, você está emprestando seu dinheiro para o condado. E o condado dá mais um prazo para o dono daquele imóvel pagar aquela dívida. Então, beleza. O primeiro benefício você vai emprestar o dinheiro para o condado, não importa quem mora ali, você vai receber do Tesouro Nacional. O Tesouro Nacional te paga. Garantido. Garantido todo mês. Os juros desse dinheiro, né? Os juros. E cada estado tem uma porcentagem. Igual, Geórgia é 24%, aqui em Massachusetts, por ano. Calma aí, 24% do valor aportado. Nossa. Se você pagou o lien, é $1.000. Mas na poupança tá pagando só 2%? Pois é. Aí na Bíblia até fala, né? Meu povo perece por falta de conhecimento. Então, quanto mais conhecimento você busca, você adquire, você consegue ter um movimento melhor, alocar o seu dinheiro melhor e ter uma rentabilidade muito melhor.
Então, o primeiro benefício é os juros, que já é uma coisa igual o amigo meu. Nossa, sensacional, já está ótimo isso daí. Esses juros, para mim, já está melhor que poupança, enfim. Eu empresto dinheiro para amigo meu e eles me pagam de volta, então... Nem devolve, né? Não devolve nem o capital, então só já estava bom. Você, tá bom demais. Se você emprestar dinheiro, é a mesma coisa que dar dinheiro, né? Então, nunca vai pegar de volta. Mas, rapaz, eu vou te falar. Tenho amigos meus que investem na Bolsa de Valores e eles perdem cabelo, o cabelo fica branco, para eles tentarem fazer de 5% a 15% de retorno ao ano. Né? Na época boa. Na época boa. Então você está falando que tem uma outra maneira de você investir o seu dinheiro, porque praticamente é um investimento, né? Sim. Que a pessoa está fazendo. E quais são os riscos com isso? Tudo bem, pode chegar a 24% igual na Geórgia. Quanto que é em Massachusetts? Aqui é mais ou menos 13%, 14%. 13%, 14%. Mas, então mas essa não é a parte boa, né? Ainda tem mais. Lembra que a gente falou que é duas? A primeira é isso daí. Você aporta o dinheiro, durante um ano você tem aquele dinheiro para retornar a você, e durante esse um ano você tem o rendimento mensal, igual na Geórgia. Vamos para o exemplo da Geórgia, 24%. Então 24 dividido pelo ano, você tem uma média aí de 2% ao mês de rendimento. Todo mês você vai receber um cheque do Tesouro Nacional. Beleza, esse é o primeiro. O segundo a partir de um ano, beleza, venceu a dívida ali, você tem o segundo direito, que ou recebe o valor do capital aportado para você, ou você pega a casa ou o imóvel por aquele valor aportado. Então tem lugares aí que as pessoas já pagaram $1.000 do tax lien e já ficou com lote. O lote, inclusive, de 100 mil hoje de valor de mercado. Você está de brincadeira comigo. Não, se a pessoa, se o dono do lote não pagar essa dívida, esse lien, ela perde a propriedade. Mas perde para você ou perde pra gente? Como a gente aportou o dinheiro, nós tivemos o risco, mas tem a garantia. Se ele não pagar esse lien, a propriedade vem pra gente. Exato. Uau. Às vezes alguém pode ter comprado um lien antes de você, ele tem o direito primeiro de requerer aquele imóvel. Mas para ele receber aquele imóvel, ele tem que pagar o seu lien que você já aportou no começo. Então uma propriedade pode ter múltiplos... Várias pessoas. Ok. Vários liens. Vários liens, porque a pessoa vai deixando de pagar, aí alguém vai comprando, ele vai ganhando tempo. Só porque a pessoa também, ela se endivida de uma maneira escalonar também, porque ela não vai conseguir pagar todos os liens para reaver o lote dela ou a propriedade dela. Entendi. Essa é a parte boa. Então, no mínimo, você recupera seu dinheiro ali investido do capital inicial. No mínimo, você sai com seu dinheiro, seu mais capital aportado. Mais os juros é mensal. Então, você aporta primeiro e a partir do primeiro mês você já começa a receber os aportes mensais de acordo com cada estado e o valor de cada estado. E os prazos são de 12 meses, então? 12 meses. Ok, aí acabou isso, aí você tem direito, aí como é que faz? Você entra num processo na corte para poder vamos dizer, eu sou a única pessoa que tem que investir nesses liens. Passaram 12 meses, eu peguei meu dinheiro de volta mais os juros, e daí qual o processo se a pessoa não pagou aqueles liens lá na casa, qual o processo para mim poder virar proprietário daquele imóvel? A partir de um ano que você aportou dinheiro, vamos supor igual nesse caso, você é o primeiro que pagou o lien, da fila, vamos dizer assim. Quando você recebe a notícia que o cara não pagou aqui, você tem um direito à propriedade. Você vai ter que ver todos os outros liens para pagar, para quem deve, e normalmente são poucos, não são muito, porque o lien é baixo. Então o que acontece? Você consegue ir na corte, você paga todos os outros liens e você tem um tempo, porque a pessoa que perde, ele ainda tem um tempo de resgate para poder pagar aquilo ali. Só porque quando você entra com esse pedido, cria-se outros juros em cima ali e a pessoa não consegue estar pagando esses juros em cima aportado. E dependendo o lote, o estado, porque cada estado aqui, como os estados são independentes, não tem como falar de uma maneira geral, porque as regras mudam. Porém, o que costuma ser beleza, se o período de resgate é 1 ano, 2 anos, depois de 1, 2 anos, aquela propriedade realmente é sua para você fazer o que você quiser. Ou vender, ou colocar uma infraestrutura, só que no valor bem mais abaixo. Porque não é nem o valor de mercado, nem no valor da dívida. Aí, quando chega nessa etapa, aí o dono daquele imóvel, o ex-dono, vamos dizer,
a gente tem que fazer o processo de eviction para ele poder sair? É mais simples. Não. Não, nem precisa, porque o lien já é seu. A pessoa já tem o eviction, na verdade, já fica automático, porque... É embutido, já é então. embutido. Ele não tem mais poder nenhum na casa. Já perdeu. Você é o dono da propriedade agora. Então, se for uma casa, tem que sair rápido. E se for um terreno, automaticamente na prefeitura já passa para você o deed da casa, fica no seu nome. E se a pessoa vê que ela não vai dar conta de pagar, e ela decidir vender a casa antes de perder, daí você recebe seu valor de volta. Todo jeito você não perde o dinheiro aportado. E todo mês, só que quando você faz a compra do lien, você está emprestando para o condado. Então, se a pessoa deixar de pagar ou não pagar, você emprestou o dinheiro para o condado dá mais um fôlego de vida para a pessoa não perder aquela oportunidade, né? Aquele bem. Então, eu empresto dinheiro para o condado. E qual é o maior risco de entrar no investimento de tax lien? Eu acredito que o maior risco é você comprar num estado que você não entende as regras depois. Igual, beleza. Se seu primeiro pensamento for, vou colocar o dinheiro para pegar os juros, eu acredito que não tem risco. Você consegue. Agora, eu vou comprar essa oportunidade aqui esperando que vai dar certo para mim resgatar aquela propriedade. Aí eu acredito que você pode se frustrar. Não vou falar que existe um risco. Pode ser que dificulte um pouco, né? Dificulte. Você pode passar um perrengue maior, passar uma raiva maior, mas não vejo que tem algum risco assim de você perder o bem aplicado. Só se você comprar ou num estado igual, vamos supor, em Massachusetts, é 12, 13, a 14, não, já está 14% ao ano, e ao invés de comprar na Geórgia, que lá é 24%, então, você tem uma diferença maior. Tem estados aí que é 36%. Então, qual que são os top 5 estados que você está entrando assim no tax lien business, você vai focar neles? Geórgia, Texas. O Texas, ele é um estado que lá é deed. Depois eu vou falar sobre o deed, mas é o seguinte... lá a pessoa, quando perde a oportunidade, ela tem que pagar mais para a pessoa que comprou, 25%. Então, se você comprou uma propriedade, a pessoa tem 6 meses para resgatar no Texas e ela quer reaver o bem dela, ela paga 25% em cima do valor que você pagou no leilão. Então, durante 6 meses, você tem a chance ainda de estar ganhando 25%, simplesmente por ter comprado uma oportunidade num lugar que paga melhor. E na Flórida são 2 anos. E na Flórida são 2 anos. 2 anos. Então, Texas, Flórida, Arkansas, Alabama, Michigan, Midwest, Georgia, assim, Sul. Sempre o Middle West é os melhores, porque justamente para levar mais concentração popular, né? Aumentar a população desses lugares. Então, são umas leis que funcionam melhor para realmente atrair novos investidores, novos moradores. Entendi. E qual que é a diferença aí, para quem não sabe, de um tax lien para o tax deed? Qual que é a maior coisa que tem que se preocupar entre um e outro? A diferença, igual eu falei, o lien seria o IPTU, para a gente entender de uma maneira mais fácil, e o deed já seria a escritura da casa. Só que o deed, você compra... quando é ofertado para nós investidores ou a pessoa que quer fazer a primeira compra, através de leilão, aonde a principal motivo é observar as regras. Porque se você entra em qualquer jogo sem saber as regras, aquilo ali vai te frustrar e te levar a achar que é uma oportunidade ruim. Mas não é que seja uma oportunidade ruim. Você que entrou num jogo sem entender como é que funciona. Sem fazer a pesquisa. Sem fazer a pesquisa, que esse é o principal foco nosso, onde a gente ensina também. Temos um curso sobre tax deed, onde a gente... vamos ensinar todos os nossos alunos a fazer essa pesquisa, essa due diligence. Porque é não comprar as coisas cegos. Essa é a diferença. Entendi. Então você realmente ensina o curso para a pessoa poder se identificar ali por conta própria. Ela não fica dependendo de você para você falar, não, é essa oportunidade. Você vai ensinar ela a olhar para entender exatamente se é uma oportunidade boa ou não por conta própria. Para ela saber realmente fazer a operação. Não falar, não, eu fiz por causa do Alisson. Não. Você vai saber, igual a Lídia falou no podcast passado, de pegar na mão da pessoa para que ele entenda mesmo como é que funciona, saber toda a operação. E o principal é quais são as pesquisas que devem ser feitas para saber se realmente vale a pena ou não. Se vale a pena comprar o tax deed por 100 mil e a propriedade vale 80. Né? Então tem que fazer a pesquisa bem feita para não ter o prejuízo depois, né? Depois ficar frustrado, putz.
perdi dinheiro. E tem alguma tabela de dados onde um investidor pode chegar e ver, vamos dizer, na Geórgia, por exemplo. Geórgia, as pessoas que investem em tax lien, 1% delas, depois que o tax lien expira depois dos 12 meses, conseguem virar proprietários daquele imóvel. Tem alguma porcentagem assim, um metric, um data que saiba mais ou menos nessa área daqui você investe e a chance de você virar proprietário é X. Tem essa informação? É uma pergunta interessante porque hoje qualquer investidor ele trabalha com as métricas para saber se vale a pena ou não investir ou continuar ou deixar aquele negócio. E hoje o próprio county, os próprios counties do governo, porque assim, é interesse do governo isso acontecer. Porque o dinheiro está voltando para os cofres públicos para que eles possam trabalhar na segurança, moradia, enfim, na infraestrutura do governo. No próprio county você consegue essas informações. Uau. Eles mesmos passam justamente para quê? Para viabilizar o projeto e que nós, investidores, acreditamos que ali é um bom negócio para nós. E outra coisa boa do tax deed, né? E no Brasil você vai fazer uma escritura de uma casa, você gasta 40, 50 mil reais para fazer uma escritura de uma casa. Né? Aqui é uma folha de papel, $500 fez a escritura da casa, $200. Então o custo é relativamente baixo. Faz um deed de qualquer casa aqui, é rapidinho, vai no tal e faz o deed da casa. A gente compra uma casa em Massachusetts e tenta assinar a papelada toda de manhã, porque à tarde já vai para o town hall para preencher o deed, então no mesmo dia você já está com a escritura da casa. Nossa. Né? Caramba. E essa é uma pergunta... folha de papel, um A4 tá lá o deed, só isso. Não tem aquelas quantidade de papel, é tudo igual muito no Brasil, aquela simplificado. coisa bonita que a gente É muito via, simplificado. né? É muito simplificado. É simples. E tipo assim, que nem a gente conversou no último podcast, vocês fazem tudo remoto, né? Então às vezes vocês estão investindo em propriedade no Alabama, em outros estados. Dá para fazer isso tudo remoto também e você não ir pessoalmente ou você realmente precisa viajar até lá na prefeitura da cidade para garantir? A gente tem estratégias que você não precisa estar lá. O recomendado é veja a propriedade. Como é que você pode ver? Às vezes é um lugar longe, uma cidade distante, você pode pedir um Uber para ir lá, você pode ter outras estratégias, alguém ir lá e tirar a foto para você, para que você realmente tenha certeza. Porque igual no Section 8 usa o Realtor, o Contractor, que eles vão lá então conseguem tirar as fotos, observar isso aí. Às vezes se você ligar para o Realtor também e pagar também, você pode ter essa pessoa ali fazendo para você. Mas geralmente chama o Uber, manda o Uber para esse endereço, quando chegar lá liga pro Uber, meu irmão, não vai pegar ninguém não, mas eu vou te dar $100 aqui ou $50, tira a foto desse terreno para mim e manda para mim. Ou então pede Uber Eats, você pega a comida, aí na hora que o cara te liga, você fala, não amigo, o lanche é para você, pode enjoy o lanche, mas eu gostaria que você tirasse 4 fotos aí desse terreno, não tem como? O cara tira na hora, amigo. Pô, que legal. Então, vocês estão sendo bem criativos assim para conseguir. Pensado. Porque eu pensava que, agora eu vou ter que pegar um avião, ter que gastar em hotel, vou ter que alugar um carro para chegar lá, a casa não ser boa, perdi minha viagem, eu tô no meio do Alabama dirigindo. Então, é maximizar o tempo mesmo, de uma maneira com que, às vezes, as pessoas que começam já são pessoas que já têm outros oportunidades, já tem outros comércios, então, quando você pensa, eu vou ter que sair daqui e ir para lá, você já fala, cara, não quero para mim. Você já deixa de fazer essa oportunidade pelo simples fato de sair. Vai que você chega lá tudo, vê, não é aquilo que você queria. Você perdeu, foi seu tempo. Mas tem que fazer essa pesquisa. Mas é importante, tem que fazer. Porque ainda tá falando de investimento, né? É dinheiro. É dinheiro. E o Google Maps não é atualizado diariamente, né? Então tem imagem lá de 3 anos atrás. Verdade. Né? Entendi. Você não sabe se invadiram o terreno, você não sabe como é o vizinho. A gente tá fazendo o projeto de painel solar aí, às vezes é isso mesmo, o Google Maps não tá atualizado, a gente manda alguém lá e a casa foi renovada, agora vai caber mais painel, a pessoa vai poder economizar até mais, ela nem tinha ideia que tinha mais agora espaço. Agora pode usar o Uber. Pode usar o Uber, gostei. Uber. Já é uma coisa que agrega, né? Isso que é interessante. Ok, agora a gente falou bastante do tax lien. E o tax deed? O tax deed é onde eu sou apaixonado. As pessoas ficam sempre me falando, poxa, mas 24% na Geórgia, 14% aqui, por que você só não investe nisso? Porque eu preciso aportar o dinheiro de uma vez e eu vou ganhar fracionado o dinheiro durante os meses para no final do ano eu receber aquele dinheiro aportado ou bem ou imóvel. O deed,
a gente consegue, talvez, dependendo das compras, a gente consegue movimentar que esses 24%, porque assim, tem estados aqui que pagam no Lean de 14% a 36% ao ano, mas só que onde é 36% ao ano é 2 anos que é o prazo de pagamento. Então, na verdade, fica 18% ao ano. E o DID, dependendo da compra que você faz, você ganha muito mais do que 24%, 36% ao mês. Então vai depender... Ao mês, então, não ao ano. Ao mês. É essa a diferença. Porque você compra a propriedade muito barata no leilão e ela vale muito mais caro. Aí você faz a troca. É simples. Se você conseguir pagar no leilão no máximo 50% da propriedade, se você vender ela a 90%, que é um valor menor, você fez 40%. É lógico que vai existir um tempo, mas dependendo das oportunidades que você sabe, igual casas de grande porte, você vende rápido. Você consegue trabalhar. Por quê? Você consegue diminuir o valor dela e você vai tem um spread ali para você ganhar, vai depender da sua margem. Igual a gente não coloca 100%, a gente põe 90% do valor de mercado. Compra uma baixa, põe simplesmente 90%. Para quê? Para repassar. Ter liquidez. Para vender rápido. Liquidez e outra. Para o dinheiro não ficar parado lá, né? E a gente sabe fazer o processo de novo. Então é por isso que o curso de Tax Deed vai te ajudar o quê? A fazer uma forma com que você não fique preso numa casa. Compra ela, põe abaixo do valor de mercado, a 80%, 90%, para vender rápido. Por quê? Você sabe fazer o processo. É esse o segredo. É entender o jogo, como que faz, como que deve ser feito, qual que é a pesquisa que eu tenho que fazer. O mais importante é a pesquisa. Total. Sem a pesquisa... Mesmo com dinheiro, com tudo, a pesquisa é o mais importante. E deve ser muito competitivo também, né? Então, quando você chega lá... Perguntar, você deve estar competindo. Óbvio que não é todo mundo que sabe, mas o investidor que já está nessa, ele está procurando também. Tem os leilões online e tem o leilão presencial, né? E o leilão presencial é que nem o de filme mesmo, que você levanta a plaquinha. Porque tem menos gente brigando com o terreno do que online, né? Online é o oceano lá, né? Nossa. Então, a gente sempre tenta ir nos presenciais. Entendi. E tem muito aqui em Massachusetts? Não, Massachusetts tem muito não. De DID até que é poucos aqui. DID é mais no Arkansas tem. Na verdade, quase todos os estados têm. Massachusetts é menos porque é um estado mais rico, né? Então as pessoas não perdem tanto propriedades aqui, igual normalmente em outros lugares que acontecem. Qual seria um estado assim, uns 2 estados bons para tax deed? E a gente gosta muito da Flórida. Por que a gente gosta da Flórida? Uau. É a outra parte sensacional. Você compra hoje o seu terreno, com uma semana já chega o deed para você. Não, peraí. Calma aí. Então, uma semana já está no seu nome. Já está no seu nome para você poder fazer a venda. Já usar a estratégia de saída. Nossa. Vai depender do que você definiu. Se você vai comprar para fazer uma reforma, Sim. fix and flip, ou vai uma new construction. Então, assim, vamos supor que a gente compra hoje, mas a gente leva 3 meses para poder vender esse lote, ou essa propriedade, ou esse imóvel. Durante o ano a gente pode fazer 4 operações. Caramba. Então, para uma pessoa que nem o Thiago, que gosta de ver a maré subindo e descendo... foi outro casamento. Flórida, então, fiscal perfeito. Fiscal de maré na Flórida. Não em Destin agora que tá frio, né? Tá nevando lá na praia. Nevou na Flórida. Então, e essas propriedades, tipo assim... Quando você pensa que, você tá pegando uma propriedade pela metade do preço, geralmente elas estão quebradas, você tá com um monte de coisa para arrumar, tá abandonada, tem cocô de cachorro lá por 10 anos, ou é tipo assim, a pessoa às vezes cuidou, mas realmente só não conseguiu pagar as contas e a casa tá perfeita? O bom do leilão é que você encontra de tudo, né? Mas você consegue checar no leilão e ter uma ideia assim por cima? O ruim do leilão, normalmente você não pode entrar na casa. Correto. Legalmente. Você não pode entrar. E aí, o que acontece? Só que você consegue puxar pelo Zillow qual que foi a última venda. O histórico, né? O histórico dela. As fotos anteriores. Fotos anteriores. Então, se foi 2 anos atrás, pode ser que não tá tão ruim. Mas aí, se você tira a foto e vê que o roof já tá estragado, já tá um buraco, então por dentro vai estar bem mais podre. Então, assim, com algumas análises, a gente consegue fazer um mapeamento melhor. Manda o Uber Eats entrar na casa, entrega na cozinha. Às vezes é só o terreno que está comprando. Entendi. Às vezes você compra um terreno no meio do nada, que não tem Walmart, não tem escola, não tem energia, né? Entendi. E às vezes compra uma casa boa, um lugar bom, no preço bom, oportunidade, né? Nós tivemos um caso agora na Flórida, inclusive eu vou nessa casa semana que vem. Um amigo nosso que comprou essa casa no leilão, inclusive eu falei para ele, vamos conversar mais, porque aí a gente não disputa e não aumenta demais o budget, né? Vamos trabalhar junto que fica melhor.
O VGV dessa casa, o VGV, para quem não sabe, é o valor de venda. Estava em 747 mil. A casa em Orlando. A casa não precisava fazer muita coisa, nada. Só pintar se quisesse. Se quisesse. E no leilão ela saiu por $350.100. Você está brincando? E a casa é 5 quartos, 4 banheiros, piscina, vista para lago, condomínio fechado. Mas isso aí vocês compraram juntos? Não, infelizmente A gente não. começou a brigar com ele e depois que a gente soube que quem comprou foi ele. Ah, tá. O nosso... E ele levou por 350. Levou Então, 350. Então, como é que não teve uma competição que levou para 380 ou 500? Que no 500 ainda tá um preço ótimo. Exato. E assim, é o que eu sempre falo, a sua compra vai depender da sua estratégia de saída. Porque vamos supor, igual você falou que o preço é ótimo, mas se fosse uma casa que você tivesse interesse, se você pagar, você poderia pagar até 75% do valor dela, Entendi. que valeria a pena, entendeu? No nosso caso, era para fazer uma compra para poder a venda. Só que tem um detalhe, no leilão a gente tem que fazer um depósito de 5% do valor total que a gente quer usar no dia do leilão. Então vamos supor, quer depositar vamos usar $100 mil amanhã no leilão, então beleza, tem que fazer um depósito de 5% em cima desse valor. Então não é só falar. Não é só falar, você tem que aportar já antes. E como a gente já tinha comprado outras propriedades, o nosso capital não ficou tão equalizado só para aquela oportunidade. Então aí depois que passa, aí todo mundo, agora eu quero. Pois é, até eu. Olhando para trás é fácil. Aí fica lindo, né? Fica maravilhoso. E assim, tem várias propriedades também que antes de ir pro leilão, o dono da casa vai lá e resgata ela. Então, você faz muita pesquisa, porque essa propriedade, no mesmo dia do leilão, ela sai do leilão antes. Ela pode sair 1 minuto antes do leilão. Uau. Que é o prazo de resgate que a pessoa tem no caso da Flórida, né? E no leilão, o site do leilão é um site do governo ou é um site privado? Então, tem que tomar muito cuidado, porque tem alguns grupos de pessoas que fazem compras e fazem o próprio leilão, só porque é um leilão que sai mais caro do que do site do governo. Então, sempre que nós estamos procurando alguma coisa, que vamos comprar nos sites, a gente sempre tem um cuidado de ver se é do governo mesmo, aquele site. Do county, né? Do county, para realmente você do condado. Do condado. Para você se proteger e não pagar uma coisa mais cara, sabendo que tem como achar mais barato, entendeu? E, vamos dizer, eu quero comprar uma casa no leilão. Tudo bem, você falou dos 5%. O resto do valor do imóvel, eu posso financiar ou eu tenho que dar tudo em dinheiro à vista? Esse é o probleminha do leilão. Do tax deed, né? Do tax deed, no caso. É à vista. E O outro leilão consegue financiar, mas no tax deed é à vista. Então tem 2 tipos de leilão. Tem foreclosure, que Tem é mais. do banco, né? Ok. O tax deed é do governo, do county que deixou pagar imposto. Os outros leilão é quando a pessoa não paga o banco, né? É o tipo de leilão. O Alisson é especialista no do governo, né? Que pagou a dívida, então a casa é até mais barata do que no leilão normal. Então, nesse caso, a gente faz os 5% de depósito antes do leilão. E assim que a gente arrematou no leilão, temos 24 horas para fazer o pagamento. Aí, nesse caso, é à vista. Porque não dá tempo para você fazer um empréstimo ou alguma coisa nesse sentido. E se você não fizer o pagamento, daí eles ficam com o seu depósito Com 5%. e volta. Exato. Entendi. E aí, e se caso a gente não comprar nada no leilão, aquele 5% você pode usar no próximo leilão ou você pode pedir o reembolso dele. E também fica queimado no county, né? Fica com um prazo para não fazer mais bid nesse county durante alguns leilões. Fica 6 meses, dependendo. Entendi. Se não fizer a compra da propriedade. Entendi. Porque eles querem ter certeza, que nem você falou, né? Que o governo só tá tentando recuperar o deles e passar para frente. Porque senão eles perdem, né? Fizeram o leilão e o cara que ganhou não honrou um pagamento, ele vai ter que jogar de novo aquela propriedade para outro leilão e vai perder dinheiro, né? Então você diria que, tipo assim, o serviço, óbvio que você está dando esse treinamento, mas, tipo assim, a sua expertise é de entender esse sistema todo, conseguir identificar oportunidades boas, conseguir ensinar isso para uma pessoa que talvez não tem nenhuma noção de como isso funciona, para ela poder começar ou fazer o tax lien, fazer o tax deed como forma de investimento. Tem um pouco, mas dá para continuar, dá para fazer. E aí você vai usando as estratégias. Dá para pagar através do leilão, mas dá para fazer um financiamento? Não dá. Posso pagar no cartão de crédito? Às vezes consegue, tem alguns leilões que dá. Então, observar o que pode fazer. Pode fazer o credit card stacking, pegar o dinheiro e comprar o leilão. Exato. Entendeu? Então, assim, o nosso grupo hoje é uma solução imobiliária de várias formas. Qual que é? A gente vai te ajudar a realizar a compra. Qual que é o jeito? Vai depender do dia que você chega.
Então, praticamente, dependendo do poder aquisitivo da pessoa, o tax lien seria melhor se a pessoa tiver, vamos dizer, abaixo de $100 mil para poder investir. Né? Porque eu imagino que não tenha muitas casas a não ser se for no Midwest, talvez. Terreno é barato, né? Comprar terreno é mais barato do que casa, né? Terreno, né? Comprar o lote, né? Inclusive, se o lote for no meio do nada, o melhor lote que tem é esse. Mas não é um lote que vai ser muito procurado por outras pessoas para poder revender, não? Porque ninguém sabe a estratégia. Mas aí entra o lance do conhecimento. O melhor lote que tem é o barato, que vale muito, no meio do nada. Confuso, né? Aí explica um pouquinho disso. Um lote de $1.000 que vale 10 mil, por exemplo. No meio do nada. Mas no meio do nada. Mas tecnicamente falando, aquele lote dali, o valor dele é o que alguém tem interesse de pagar. Se ele está no meio do nada, será que você vai achar algum comprador para poder comprar aquele lote? Não é o comprador. Vamos lá, Alisson, explicar. Essa é a melhor parte do tax deed. Na verdade, a gente criou tudo isso e o nosso grupo é para que a pessoa chegue até nós e não fique engessada. E por que dessa estratégia que nós usamos bastante? Igual, esse lote no meio do nada, igual você falou, você bugou a mente aí. Você falou, como é que eu vou fazer? O que eu vou ganhar com isso? Walmart, não tem escola, não tem Walmart, não tem escola, não tem energia, nada, não tem água. Não tem nem acesso. Então, só no drone. Só no drone. Eles aí não precisa nem de mandar o Uber, não vai resolver. O que acontece? Essas oportunidades, igual quando o Thiago falou, a gente compra por 1.000, mas vale 10 mil. Esse 10 mil é o access value, é o valor venal da propriedade. E hoje a gente tem um jogo que é um principal que a gente trabalha também, que é como você vai fazer para diminuir o seu imposto de renda. Igual você falou do outro podcast, e não ser preso e ninguém ficar atrás de você. Como é que você faz isso? Quando você compra esses terrenos e outra, concorda que esse terreno já, pelo local, não vai ter muita concorrência? Então você pega esse terreno e você faz uma donation dele. Você doa ele para o condado, ou uma instituição de caridade, ou uma ONG. E quando você doa, aquela entidade ela vai te dar uma carta falando, você ou sua empresa, sempre recomendamos a empresa, quando você for comprar no leilão, a sua empresa fez uma donation no valor dos 10 mil. Não foi do valor que você pagou no lote. O valor que ele vale venal, de mercado. Vale para a prefeitura, na verdade. Para a prefeitura, sim. E aí você usa 100% para deduzir seu imposto de renda. Uau. Então a pessoa que está pagando muito no imposto usa isso como uma estratégia. Já para 10 terrenos por 10 mil, só que vale 100. Você vai e abate $100 mil do seu tax com $10 mil. Entendi. Esse é o melhor terreno porque não tem uma briga, uma pesquisa, não tem concorrência para comprar esse terreno. E o valor dele é alto, e você faz a doação para uma ONG, o que for, uma non-profit, para o condado de volta, e pega essa carta e dá para o contador vai lá e desconta 100% desse dinheiro no seu imposto. Que na verdade vai ser um outro curso que a gente vai lançar desbugou também. A cabeça agora? Porque a pessoa que tá pagando muito imposto, esse dinheiro tá morrendo, né? Exato. Então, você está doando para uma caridade, isso diminui o meu imposto de renda. E ele vai ter a condição de aportar mais dinheiro ainda, porque deixou de gastar com o imposto. Então os 100 mil que eu ia pagar de imposto me custou 10, 20 e eu economizei esses 80 mil e abatendo esse valor. Entendi, pô, legal. É diferente, né? Que nem você falou, quando você olha a primeira vez, para que você vai querer no meio do mato? Mas se não tem uma procura, talvez você vai achar a oportunidade que vale mais mesmo. E sempre saber, antes da compra, qual a estratégia de saída. Para você entender, vamos num leilão lá, mas o leilão não tem áreas boas, é tudo áreas ruins, igual o Thiago falou. Então, qual que é a estratégia que a gente vai usar? Vamos usar essa de abater o imposto de renda? Então, tem tudo isso. A gente pode vender os terrenos para contadores, né? E os contadores pegam os terrenos e vendem para o cliente dele, né? Entendeu? Abre um outro leque de mercado. Então, se é um contador, você pode usar isso como uma estratégia já pode entrar no dos seus curso. clientes ali mais tops, que estão gastando centenas de milhares, milhões, né? Que estão gastando de imposto. Compra uma casa barata, 300 mil, a casa vale 700. Economizou quanto aí se ele doar essa casa, por exemplo, para uma non-profit? E agora falando de taxas. Então, comprei a casa 300 mil, vendi por 700, igual você acabou de falar, o lucro de 400 mil.
na hora de fazer o imposto de renda, dá para poder, com esse programa de tax deed, ou até mesmo tax lien, depois que passa os 12 meses, dá para... Você pode fazer um 1031 exchange, ou como é que funciona? O 1031 exchange é quando você mora na casa, né? Por 2 anos, né? E tem que ser uma like a kind house, tem que ser uma casa igual ou melhor. Então, o 1031 exchange tem as regras, né? Então não funciona para casa de investimento? Não funciona para casa de investimento. A casa você mora nela. E se você vende a casa no fix and free, você tem um capital gain, né? Menos de 1 ano é muito alto. Depois, se você ficou casa mais de 1 ano, é bem mais barato o capital gain, né? Uhum. Ou então você faz um HELOC. Sabe o que é HELOC? HELOC é o Home Equity Line of Credit, que você tira o dinheiro da casa ou refinancia a casa, né? Se você faz dívida nos Estados Unidos, você não paga taxa. Então, se você faz HELOC, se você faz um refinanciamento, esse dinheiro vai vir na sua conta, mas é uma dívida, então é tax free. Mas se você vende a casa, você tem um capital gain, você tem lucro na casa, você paga imposto. Então, aí falando do HELOC aqui, que minha mente já foi em outro lugar. Eu tô com, vamos dizer, tô com uma propriedade e eu faço um HELOC nela, eu pego 300 mil nela de volta. Pego esse dinheiro daí, o HELOC, os juros dele tá mais ou menos 7,5% ao ano. Eu pego e invisto na Geórgia, que tá me devolvendo 24%. Lindo. Perfeito. Então isso daí é uma jogada que pode ser feita também. E o HELOC, você só paga os juros, você paga juros durante 10 anos, né? Você não precisa pagar o principal. Uhum. Então o HELOC é um negócio muito bom. Muita gente não conhece o HELOC. E você paga juros durante 10 anos só. Então fica muito baixa a parcela, né? Uhum. Depois de 10 anos você quita ele, né? E a gente deixa bem claro que fale com o contador expert ou fala com o time aqui Dream Mais, por causa que isso são coisas que você tem que estar em cima com o seu contador, com o seu loan officer, Com e que nem você certeza. estava explicando. Muita gente fala em fazer já refinanciamento. E eu prefiro fazer HELOC do que refinanciamento. Entendi. Depende de caso, né? Uhum. A não ser se o juro estiver abaixando, né? Ou porque se o juro estiver mais baixo do que você refinanciar o juro mais baixo do que você tem. Uhum. Você está com juros de 6, refinanciamento para 4, Beleza. vale a pena. Agora o HELOC, você continua com seus juros lá de 4 e vai fazer uma linha de crédito do equity da casa. É tipo um cartão de crédito da diferença da casa. Uhum. Entendeu? E faz outra linha de crédito. E só pra gente acabar aqui, talvez vocês podem dar uma palhinha, tipo assim, quem que tá interessado em começar? Gostei do que você falou, tipo assim, tem interesse de aprender, tem interesse de investir nisso, qual que é o primeiro passo? Eles podem te achar no Instagram, vocês têm qual que é o melhor jeito da pessoa entrar em contato com vocês e que ela pode esperar, assim, no próximo passo, se ela realmente está interessada? Pois é, nós do Grupo Dreamaz, nós estamos ofertando, né, no mercado digital o curso de Section 8 e também o curso de Tax Deed. Na verdade, aonde você pode nos contactar por lá, pelo Instagram. Qual que é o Instagram? Grupo Dreamaz, a gente... Falta o seu Instagram. Fala o seu Fala o Instagram. Pode ser Alisson Castilho, A, 2 L's, Y, 2 S, O, N. Depois a gente põe no link embaixo. Com certeza vai estar embaixo aí. Fica mais fácil. E aonde você pode nos contactar para que a gente possa mostrar como é que é o curso. O curso você vai aprender realmente fazer a due diligence, aonde você vai ter certeza se aquilo ali vai ser um bom ou mau negócio para você. E sempre lembrando, observar as regras. Então tem um passo, na verdade são 7 a 8 passos que você vai aprender a realmente qualificar aquela propriedade como uma boa ou uma má oportunidade para você. Como preparar um time para fazer a pesquisa para você, né? Exatamente. Hoje a gente tem Virtual Assistant, onde a pessoa mora no Brasil, onde eu ensinei ela a fazer a pesquisa, então isso maximiza nosso tempo para que a gente não perca tempo. E fora que hoje tem IA, dá pra gente ir melhorando o processo. Então, mas primeiramente você deve saber como é que deve se fazer para poder melhorar o seu time e colocar mais gente para trabalhar para você. Entender as regras do jogo para você poder Sempre. jogar. O pessoal do Brasil da gente, então ela já sabe o leilão quando vai ser, já sabe o leilão, já sabe a pesquisa da gente, então ela já manda tipo leilão dia 28. Já manda a lista pra gente de todos os bons deals que vai ter. Então já tá tudo pronto pra gente. Pô, que legal. Massa demais. E qual que é o seu Instagram, Thiago? Thiago Tavares, Thiago com TI, Thiago Tavares USA. Procura a gente lá, Section 8, Tax Deed, ensinar sobre refinanciamento ou financiamento de casa, de imóveis. Estamos para ajudar vocês e Papai do Céu abençoe todo mundo. Arru. Deus Arru, abençoe amém. nós Vou todos. falar que esse podcast está terminando
E assim que terminar, eu vou tirar o meu dinheiro da poupança e vou mandar lá pra Geórgia. Tá cheio de teia de aranha lá, né? Bora, vamos maximizar isso aí. E o próximo curso aí, vamos fazer um curso de fiscal de maré. Opa, Esse aí eu quero fiscal entrar. de maré com uma varona lá, só pegou o peixe, não pegou. Massa demais. Gente, valeu aí por participar. Obrigado, prazer falar com vocês. Obrigado por todas as informações. Foi bem legal mesmo. Obrigado. Obrigado. Então, valeu. In the Loop. Voltamos na próxima. Até mais, gente. Valeu. Obrigado.